Gravando. Bom dia. Bom, então, bom dia, turminha. Bom dia. Bom dia. Enquanto não entra a galerinha, eu vou dar um primeiro feedback aí. Vocês viram, como nós comentamos agora há pouco, tá difícil, né? Eu tive que aprender a fazer muita coisa, eu virei uma mini youtuber, né? Baixando aplicativos, tentando fazer o melhor. Eu acho que comparando o primeiro vídeo com o último, já deu uma avançada, né? Apesar do último vídeo ter dado umas falhas técnicas que o Igor, o Luiz percebeu, comentou lá, né? Mas e aí, o que vocês acharam aí dessas aulas? Bom. As gravadas lá? Achei da hora. Deu para entender? Deu. Legal. Escrevi até num caderno que eu tenho aqui. Eu Também. Entendi. Ah, sim. Eu fiquei muito preocupada, mas eu me virava. Oi, Sabrina? Isso aí. Vou ter que fazer isso aí. Eu assisti para anotar. Que eu não fiz isso, não. Então, a gente tenta, né, fazer o melhor. Aquela coisa. Cada capítulo da apostila, ele equivale a 3 aulas. E essas 3 aulas, geralmente, é o que nós temos na semana. Então, eu tinha que resumir um capítulo inteiro. Às vezes eu conseguia fazer em meia hora, às vezes não dava, né? Às vezes é 1 hora. Eu acho que a de vocês, a maioria é muito conteúdo. Então, eu acabava levando um pouco mais de tempo, né? O que acontece? Eu ainda vou aprender, tá? Eu aprendi o chroma key, eu aprendi a colocar música, teve uma hora que deu falha, que ficou mais alto, né? Eu fui aprendendo. A próxima etapa, agora eu vou aprender a fazer animação. Tentar resumir, fazer aqueles negócios de mãozinha, de bonequinho, né? Que tem. Eu ainda vou aprender a fazer isso daí. Mas, assim, eu tentei o máximo, porque eu acho muita sacanagem a gente estar vivendo essa pandemia num momento que vocês aprenderiam aí tanta coisa que está meio atual, é antigo, mas é atual, né? Acho que ia dar uma boa discussão em sala de aula, né, sobre os acontecimentos. E eu acho assim, geralmente, não sei se a sala de vocês tem essa vontade, mas geralmente no ano não vê a hora de falar sobre o Hitler, né? Sobre Mussolini, Segunda Guerra Mundial. E como falar se eu estou em casa assistindo um vídeo da professora que eu não consigo nem ver, né? É chato pra caramba, né? Bom, como eu estava fazendo um capítulo por aula, eu sinto que a gente acabou até dando um pouco de adiantada, né? Das coisas. Eu acho que em comparação com os outros professores, eu acho, não tenho certeza. Mas hoje eu resolvi fazer um pouco diferente. Não vai ser ainda aula nova, porque eu tenho pedido para vocês fazerem atividade na apostila e mandar para o meu e-mail. Acontece que eu tenho vocês do Alexandria e tenho um outro colégio. Assim, eu tenho mais de 300 alunos de outro colégio, tudo mandando por e-mail. Imagina que eu não consigo responder a todos, tá? Então, hoje eu vou tirar o dia para a gente corrigir. Quem me mandou, legal, vai ganhar nota, independente se está certo ou errado. Eu não quero prejudicar ninguém, é claro, quem está certo vai sair um pouco melhor, né? E quem errou, a chance de corrigir agora. Tudo bem? Por isso que eu pedi a apostila. Peguem as apostilas que nós vamos corrigir as atividades do segundo bimestre. Beleza? Sim, beleza. Ai, quanto ela caiu? Lucas, eu quero te ver, tô com saudade. Ah, não vou abrir a câmera, não. Ele deve estar descabelado. Mais ou menos isso. Sabrina, você fez franja? Você já tinha? Não, né? Não, eu fiz. Ah. Eu tava no TED e eu falei, vou fazer uma franja. Aí fiz. Não tô vendo a cara de ninguém, só tá fixado na professora aqui. É que eu fui a última a falar. Não, eu coloquei pra só ficar você. Ah, você não quer ver seus amigos. Não, quero, mas na Vou te hora de bloquear. aula, né? Vou te bloquear. Olha, Tá eu fiz certo. isso também.
O meu não, eu deixei pra quem o último que falar aparece aqui. Ó, o Ah, vídeo, não sei, não, alguma eu coisa. deixei só o mais fácil. Quando eu ponho no celular, fica aparecendo só a imagem de quem tá falando. E aí eu tenho agonia. Eu quero no Então. computador que eu vejo todo mundo. Fica mudando, não para, né? Aí do nada você tá explicando assim, não sei o quê, aí eu prestando atenção, aí do nada aparece uma foto qualquer aí. É, a professora tá explicando nada, o Igor começou a falar, nada apareceu a câmera dele, no meio do nada. É. Ó, o Felipe voltou. Então vamos lá, gente. Vamos. Vamos lá. Gente, o segundo bimestre começamos a falar da Era Vargas. Vocês conseguiram entender que esse foi o primeiro presidente populista? Sabe o que é presidente populista? Faz pra população. O populista, geralmente o presidente populista é aquele que não é que ele faz pela população, mas que ele é super famoso, é um presidente que ganha disparado, né? E que tem muito povo que fica alienado, né? Por aquele presidente. Se a gente comparar, vocês ainda vão aprender muita coisa, né, na história, mas se formos olhar presidentes populistas, a gente teve de dois lados, da direita e da esquerda. O primeiro foi o Getúlio Vargas, ficou 15 anos no poder. Como vocês viram aí, foi dividido em 3 períodos, né, do poder dele, de 1930 a 34, foi através de um golpe, ele trocou um golpe em 1930, porque foi Partido Comunista que ganhou, e ele foi lá e avançou e não deixou o povo ganhar. Assumir. Então ele assumiu dizendo para o povo que faria novas eleições. Só que ele foi espertinho e ele simplesmente acabou com a Constituição que existia no Brasil. Constituição todo mundo sabe, né? Uhum. Que é a Constituição que cria as leis, né? As leis nacionais. E ele acabou com a Constituição. Então o país ficou 4 anos quase sem Constituição, sem lei. Então, imagina, cada um fazia o que quiser, era mais ou menos assim. E aí, o povo já estava cansado por não ter lei, o povo começou a ir nas ruas, as manifestações, que vocês conhecem já, e essas manifestações pressionou ele. Então, ele não teve saída e fez uma nova Constituição. E aí, começa um novo período, período constitucional. Acontece que esse período constitucional ele também foi espertinho e falou, vai valer a Constituição a partir deste ano, mas vocês vão ter que eleger o presidente, eu começo como presidente. É tipo brincadeira, sabe? Começa comigo. Vamos brincar, vamos, começa comigo. É tipo isso, né? Então, eu vou começar com a nova Constituição. E ele ficou aí de 34 a 37. E aí vem, então, mais um golpe, porque quando estava acabando ele ia ter novas eleições, ele foi lá e deu um golpe de novo para continuar no poder. E esse foi um golpe ditatorial, que ninguém poderia reclamar dele, que ele mandava cortar a cabeça. Tipo assim, ninguém pode falar mal dele, não existia uma democracia, né? E aí ele ficou de 37 a 45 nesse que a gente chama de Estado Novo, porque aquela Constituição que ele fez, ele foi lá e derrubou. Bem-vinda, Raíssa, pode soltar a câmera aí para a gente te ver. Entenderam, gente? Sim. Alguém teve alguma dúvida nessa parte do Getúlio Vargas? Não. Apesar dele ter feito aí várias coisas chatas, né, que um dos casos as pessoas não poderiam reclamar, foi ele que criou as leis trabalhistas que existiu até o ano passado, né, quando o presidente atual cortou, né? As estabilidades de serviço, lembra que nós falamos em sala de aula a quantidade de horas que as pessoas trabalhavam? Né? Trabalhavam às vezes 12, 13 horas, não paravam com... Tipo assim, não tinha folga, era sábado e domingo, não tinha férias, criança trabalhava, então foi o Getúlio Vargas que estabilizou tudo isso, né? Ele foi lá, criou leis trabalhistas, que é a carteira de trabalho,
quantidade máxima de trabalho, 8 horas por dia. Tem o salário Ter uma mínimo hora- também, não é? O salário mínimo, né? Porque, imagina, e a aposentadoria. Porque a aposentadoria... O microfone, Olha o microfone aí, Igor. O Igor não, desculpa. Gustavo. Eu? Oi? Olha lá, ele até se mutou. Então, assim, as leis trabalhistas, a aposentadoria, porque vocês imaginam, todos vocês vão envelhecer, espero eu. Vamos pensar que vocês envelhecem, chega uma idade aí, vocês não vão conseguir mais trabalhar. E aí, se não tem aposentadoria, vocês vão viver do quê? Pois é. Né? Isso foi super importante, muito legal essa criação do Getúlio Vargas. Tá? Então, apesar de tudo, ele foi lá e fez essas coisas aí. Lembrando, não sei se vocês viram no vídeo, eu falei, o Getúlio Vargas, ele compartilhava com o Mussolini e o Hitler, tá? Ele gostava das coisas do Mussolini e do Hitler. Ele era amiguinho, apesar de ter lutado do lado oposto da guerra. Alguém teve dúvida dessa parte do Getúlio Vargas? Não. Eu não. Eu dei uma lembradinha aí para a gente conseguir fazer as atividades, tá bom? Então, vamos lá para a página 153, que foi nossa primeira atividade? Sim. 5. Cadê? Achei. Bom, antes da gente falar dessa atividade, lembra que eu falei de uma novela que passava na Globo? Acabou, né? Sim. Então, a novela lá que acabou, ela teve a guerra, ela teve uma revolução constitucionalista, que é isso que nós estamos falando aqui. Foram paulistas contra Getúlio Vargas, tá? Os paulistas estavam querendo que voltasse a política café com leite, que era presidentes, para ser presidentes ou de Minas ou de São Paulo, um indicava o outro. E essa política acabou quando São Paulo indicou outro paulista em vez de indicar um mineiro, que era trocado. Uma hora era um mineiro, uma hora era um paulista. E aí eles cortaram e quebrou a política café com leite. Getúlio dá o golpe e os paulistas não ficam satisfeitos e vão para a guerra, tá bom? Aí a novela mostrou isso. Bom, aí vem a atividade aqui. Observe a imagem ao lado, divulgada em 1932. Como ela pode ser relacionada à Revolução Constitucionalista? Explique sua resposta com base em elementos do cartaz. O que vocês acham dessa imagem? Essa imagem representa uma convocação para essa revolução? Uma convocação boa. O que mais? Vocês outros aí. Quê? O Igor falou que a imagem... Apontando, condenando alguém Condenando de que forma, Lucas? que tá apontando e ele tá condenando alguma coisa, a pessoa, sei lá. Gente, e aí, Sabrina? Fala aí que daqui a pouco eu falo. Eu concordo com eles, uai. Concorda ou nem colocou? Concordo. Oxi. Júlia? Davi? Gustavo? Cadê vocês? Sumiu. E você, Júlia? O que você acha aí? Eu coloquei mais ou menos a coisa do Lucas. Do Lucas? Que ele tá, tipo, acusando alguém. Pegou, tipo... Esquece. Eu não sei se ele tá acusando, ele tá, tipo, intimando. Tá mais pra intimar. Ele tá, tipo... Porque tá escrito assim, você tem um dever a cumprir. Então, tipo... É como se ele estivesse defendendo, sei lá, o país, não sei. Uhum. Quem foi que escreveu? Professora, desculpa, tive problemas com o computador. Tudo bem, Ana, não tem problema. É isso mesmo aí. Quem respondeu sobre intimação está certo. Obrigado. A questão... Ai, que lindo, o Igor recebeu comidinha.
Então, é realmente intimação. Ele tá meio que assim, meu, você mora em São Paulo, você é paulista, vamos pra guerra, vamos lutar contra o Getúlio Vargas. Você tá sendo intimado. Tipo assim, na verdade, naquela época as pessoas eram, nessa guerra aí, as pessoas não lutaram obrigadas, eles foram como voluntários, eles falaram, eu me proponho a lutar, eu me proponho a ir para o confronto pelo meu país, pelo meu estado, então eles foram por eles mesmos, e aí eles fizeram essa imagem, é como se fosse um marketing, né, tipo assim, deixar a pessoa encantada, né, você tem o dever a cumprir, é obrigação sua como paulista ir lutar, né? E, então, tipo, pode ver no final aí, ele coloca, consulte a sua consciência, tá vendo? Uhum. Bom, esta revolução gerou o nosso feriado do mês que vem, 9 de julho, e infelizmente o Dória já adiantou, ou felizmente, sei lá, né? O Dória já adiantou esse feriado, mas o 9 de julho se tornou, porque foi o dia que começou a guerra. Os paulistas acharam que ganharam, só que é tudo mentira, tá, gente? Eles não estavam preocupados, na verdade, com o Brasil, eles estavam preocupados com a política que fosse continuada, com paulistas sendo presidentes. Então, tipo assim, meio que golpe, na verdade, também, né? Não dá muito certo essas questões aí. Não sei qual o dever, o que vocês pensam, mas é tipo eu acho nada a ver com essa revolução. Tá? Então, quem respondeu aí que é uma intimação, que é mexer com a consciência das pessoas, acertou. Quem não acertou, por favor, apague e corrija, beleza? Tudo bem, gente? Tudo. Beleza. Vamos para a página 155, que é já com o Estado Novo. Pronto? Todo mundo foi? Uhum. Na página 155 tem um texto assim. Leia o texto a seguir a respeito do Estado Novo no Brasil, escrito pelo pesquisador Boris Fausto. Quem não sabe, gente, se alguém quiser conhecer a história do Brasil direitinho, esse cara é o que eu recomendo. Ele tem um livro gigante, mas ele também fez o vídeo, tá? Ele fez uma entrevista contando o livro dele inteirinho em 1h30, mais ou menos. Se quiser, quem gosta, né? Bom, tá assim. A corrente autoritária assumiu o poder de vista que, em um país desarticulado como o Brasil, cabia ao Estado organizar a nação para promover, dentro da ordem do desenvolvimento econômico e o bem-estar geral. Nesse percurso, o Estado autoritário podia pôr fim aos conflitos sociais, às lutas partidárias, aos excessos de liberdade de expressão, que só serviam para enfraquecer o país. O que o Getúlio Vargas fez no Estado Novo, né? Ele fez um regime autoritário, ninguém poderia se expressar, ninguém de vocês poderia dizer algo que vocês acham, todo mundo tinha que concordar com ele. Ele tinha o poder de acabar com todos os partidos, e foi o que ele fez, ele eliminou partidos e deixou só o dele, então não poderia mais ter eleições, né? E aqui, ó, dentro da ordem, desenvolvimento econômico e o bem-estar geral, tem que ser do jeito dele. As lutas partidárias, como falei, acabam os partidos, os conflitos não poderiam ter, né? E liberdade de expressão também não. Você tinha que fazer do jeito que ele está falando e acabou. O que vocês acham sobre isso? E o povo não tinha voz, tipo, era obrigado a fazer o que ele mandava. Isso, e aí? Você gostaria, Sabrina, de ter vivido isso? Não. Você corre risco de começar tudo de novo. Pois Corremos. Vamos lá para a questão número 1. Credo, misericórdia. Lucas, Oi. você entende essa parte assim? Você fala misericórdia. A gente, infelizmente, corre, mas é justo porque o pessoal não conhece a história, não sabe o que já foi.
Uhum. É isso que eu sempre falo, a história é para isso, a gente vê o passado e não repetir. Entendi. Vamos então para a questão. Número 1. Por que a corrente autoritária foi relativamente bem aceita no Brasil na década de 1930? Por que foi bem aceita? O povo pensava que iria melhorar o país? O povo pensava? Porque ele tava. Como é que fala a palavra? Porque, tipo assim, dava só. Vamos supor. Tipo assim, se você olhasse ao você ver, você acharia que era uma coisa boa, mas na verdade não era. Tipo, você tinha que conhecer pra saber mesmo o que tava É tipo bem acontecendo. aceito, bem aceito entre aspas, né? Isso. Porque tava obrigando as pessoas a aceitarem, né? Eles E não tipo, tinham o pra direito você. de discordar. Também, mas não é só apenas isso, tá, gente? A galerinha que não está respondendo, espero que estejam ouvindo. Mas o que acontece? Lembra que foi, Luiz? Ah, alguém falou com ele lá. Então, aí assim, o que acontece? Lembra que vocês viram lá um pouquinho antes, aí na página 154, tá vendo? Ó, o plano Coren. Tá vendo? Uhum. Este plano, o Getúlio Vargas criou essa ideia, ele criou uma ideia de que comunistas estavam esquematizando para invadir o país. E ele começou a amedrontar as pessoas do comunismo, colocar o comunismo como o homem do saco, tipo assim, alguma coisa péssima. E depois isso foi provado que ele que inventou aquilo, ele que criou uma ideia para amedrontar o povo, para vir com esse golpe de Estado Novo, né? Na verdade, infelizmente ou felizmente, isso depende de como eles, como vivia aquela época, não tinha comunista nenhum naquela época, correndo atrás disso, né? E aí, então, o povo com medo desse golpe comunista que o Getúlio Vargas estava criando, eles começaram aí a incentivar, então, o Estado Novo, sim, também, apesar da obrigação, que eles não imaginavam que chegaria a esse ponto, mas eles foram lá e apoiaram o Getúlio Vargas com medo de comunistas ativar isso. E a outra parte também da questão, porque no mesmo período que o Getúlio Vargas faz isso aqui no Brasil, começa a aparecer os governos totalitários na Europa, que é o do Mussolini e o Hitler, por exemplo, tudo bem? Uhum. Então, por favor, muda essa parte aí. Eles estavam com golpe, com medo do golpe comunista, do plano Collor. Certo? Certo. Vem a questão number 2. Quais medidas tomadas por Vargas com a instauração do Estado Novo podem ser consideradas autoritárias? O que é autoritários nessa época, então? Criação do CLT, criação do DIP e a criação do poder autoritário. Não, Luiz. Que? Autoritário. A criação do CLT, não. Autoritário, que é tirar a liberdade de expressão do povo, tem que ser do jeito dele, ninguém pode ir contra ele. O que mais ou menos aconteceu nesse período autoritário dele? O que ele fez nesse período de autoritário dele, do Estado Novo? Pôs um fim aos poderes legislativo e judiciário, fazendo com que só ele comandasse. Sim. Posso falar? Pode. Os direitos individuais dos cidadãos foram suspensos. É isso aí, gente. Suspenderam as eleições, né? Perseguição política, isso é tudo regime autoritário, viu, Luiz? Uhum. O fim dos partidos políticos, né? A gente falou, ele fechou o Congresso Nacional, como o Igor comentou aí. Ele censurou a imprensa também não poderia mostrar. Isso eu ia fazer um feedback de agora, no tempos atuais, né?
a gente ainda vive um pedaço de democracia, né? Porque nós ainda temos a liberdade de imprensa. Eu vejo muita gente reclamar da Globo, que eu concordo que a Globo é uma porcaria, jornalista, né? Mas, assim, ultimamente, a Globo, como ela viu, a Globo, ela percebeu que nós estamos caindo em cima, ela está começando, para não correr o risco de perder, que é a maior emissora do Brasil, para não perder, ela está começando a compartilhar coisas com o povo, né? Tipo assim, com o que o povo quer ouvir. Então, assim, querendo ou não, pode ser ruim ou não, a imprensa ela tem a liberdade de expressão, ela pode dizer o que ela pensa e o que ela quiser, né? Se é manipulando para um lado ou para o outro, eu tenho comigo que, por exemplo, a Globo ela não é de esquerda, como alguns estão falando, e também não é da direita do Bolsonaro. Ela está muito, eu estou percebendo que ela está puxando muito o saco do Moro, que é um dos que quer se candidatar em 2022. Então, assim, ela é oportunista, é isso que vai ser. Eu acho que se, vamos supor, a esquerda, o Lula desse um vira-volta, né? O Lula conseguisse dar um reviravolta, eu acho que a Globo puxaria o saco dele, entendeu? Ela é oportunista. É desse jeito. Gente, então quem respondeu aí? Censura à imprensa, suspeição das eleições, perseguição política, essas coisas todas estão certas, tudo bem? Beleza? Beleza. A gente passou página 158, que aí tem bastante coisa, né? Bora lá. Desenvolver e aplicar. Um dos primeiros atos de Getúlio Vargas como presidente foi criar o Ministério do Trabalho, em novembro de 1930. Seu objetivo era regulamentar as relações de trabalho entre trabalhadores e empregadores. Porém, sua criação estava relacionada ao próprio contexto da época. Leia o texto e faça o que se pede. A criação do Ministério do Trabalho evidenciou que o novo governo tinha especial interesse em regulamentar as relações entre o Estado e a classe trabalhadora urbana. Várias razões explicam essa nova percepção entre elas. O quadro de crise do capitalismo liberal em todo o mundo e seu correlato. O avanço do fantasma comunista. A legislação que começava a ser decretada revelava a preocupação em conceder os direitos dos trabalhadores e enquadrar os sindicatos, desmantelando as organizações autônomas sob influências dos comunistas e o que restavam do anarquismo. O enquadramento dos sindicatos ocorreu em março de 31, por um decreto que consagrava o princípio do sindicato único por categoria profissional e estabelecia formas de controle do governo sobre as organizações sindicais. Ele fala aí que esse trabalho, né, esse Ministério do Trabalho regulamentava a nossa questão com o patrão, né, a gente não, vamos lá, o patrão teria que fazer as coisas tudo certinho. Isso fez que muita gente, né, dos capitalistas, os donos das empresas, eles ficassem assim meio chateados, né, porque, tipo, eu não vou poder mais mandar mandar e desmandar no funcionário, mandar ele trabalhar 13 horas. Eles não gostaram dessa ideia, tá? Mas eles concordavam por conta, tá vendo escrito aí, fantasma comunista. Esse fantasma comunista quer dizer sobre que não existiu, né? A gente hoje fala porque ele criou essa ideia para amedrontar as pessoas, tá? Aí vem a questão. De acordo com o texto, qual o objetivo da legislação trabalhista implementada por Vargas? O Igor está comendo. Vai respondendo Lucas, Luiz. Eu peguei uma parte do texto, posso falar? Pode. Eu coloquei que é regulamentar as relações entre o Estado e a classe trabalhadora urbana. Fiz isso também. Perfeito. A ideia dele era regular a relação entre os Estados e os trabalhadores, né? E fortalecer o vínculo
com o presidente enfraquecendo os outros, né? Tipo, os sindicatos. Todo mundo sabe que é sindicato. Ele quis acabar com os sindicatos, porque o sindicato lutava pelaquela profissão, né? A ideia era essa. Tudo bem? Sabrina? Quem quis acabar com o sindicato? O Getúlio Vargas. Ah, tá. Júlia? Gustavo, Davi, Ana Clara? Oi? Vocês aí, tem alguma dúvida? A galerinha que não está respondendo? Não. Duda? Esse povo que nem aparece, eu acho que nem tão... Só deve ter deixado o celular lá, né? Ai, ai. Vamos lá, próximo. Não, eu tô aqui, Você tá, né, Gustavo? Hoje tá se caguetando. Bom, vamos lá, próximo. Número 2. Considere as alternativas a seguir e assinale a correta. A letra A. A criação do Ministério do Trabalho não tinha objetivos políticos, mas sim a regulação das relações trabalhistas, tá certo? Não. Não, porque ele também até regulamentou, mas, né? Ele tinha interesse político, sim. Letra B. O Ministério do Trabalho tinha como objetivo aumentar o poder dos sindicatos, facilitando as negociações entre trabalhadores e patrões. Errado. Não. Errado. Letra C. O contexto de temor perante o avanço comunista influenciou a política varguista e que começou a regular a atuação de sindicatos. Errado. Está errado, Luiz? Alguém colocou Sim. essa? Letra D. Sindicatos eram vistos como locais de disseminação de ideais capitalistas, por isso foram enfraquecidos durante a Era Vargas. Essa daí. Errado. E letra E. De acordo com o texto, o enfraquecimento dos sindicatos aconteceu devido às interferências dos Estados Unidos na política brasileira. Eu coloquei a C. C. Coloquei a D. Quem colocou Acho a que C essa eu acertou. Tá? Eu, Luiz. Ó, o contexto de temor perante o avanço comunista, o povo estava com medo dos comunistas, lembra? Influenciou o Getúlio Vargas, tá? E aí é o que ele fez, ele regulou lá os sindicatos, né? Eliminando os sindicatos e criando como é que fala? Criando a outra parte lá para cuidar. Peraí, deixa eu achar o nome aqui que fugiu. Categoria profissional, sindicato único. Criou um único. Tudo bem? Alguém tem dúvida? Não. Não. Então, quem fez a C, acertou, quem não fez, corrige. Página 161. Vamos lá. Por que o governo Vargas criou um departamento para lidar exclusivamente com a imprensa e propaganda? Por quê? Para ficar mais próximo do povo? O que mais? O que eles diriam, se, tipo, diriam... Eu coloquei que como o governo é autoritário, ele queria que a imprensa, que a mídia ficasse do jeito que ele queria. Perfeito. Gente, Lucas acertou aí que era para controlar as notícias e informações. Porque aí ele tinha controle para ninguém falar mal dele. Tudo bem? Então, quem respondeu diferente, corrige. Vou passar para a questão 2, posso? Pode. Pode. Leia o texto a seguir a respeito de Vargas e de sua imagem. Getúlio Vargas é com toda certeza, se não o maior
um dos maiores nomes da história republicana do Brasil. Vargas, em sua longa e atribulada trajetória política, foi sendo moldado como portador tanto de surpreendentes qualidades de estadista, coragem, sabedoria e determinação, quanto de característica de homem comum, simpatia, malandrice e simplicidade. Facetas que o aproximavam, ao mesmo tempo, dos grandes líderes do país e de seu povo, como afirmava em muitos discursos. Ficou conhecido como pai dos pobres e protetor dos trabalhadores, mas eliminou os direitos políticos, fechando o Congresso e instalando a censura quando o Estado Novo. Com base no texto do Vargas, como Vargas criou a sua imagem de pai dos pobres? Como que ele fez isso? Eu coloquei que ele criava várias coisas ajudando o povo, como criação de CLT e entre outros. Também, Luiz. O que mais? Com boas ações. As boas ações? É. As ações essas que o Luiz comentou. Yeah. O Igor, Lucas, Gustavo, os outros aí. Eu coloquei criando os direitos trabalhistas. Criando os direitos trabalhistas. Os demais? Querendo uma resposta grande, porque estava criando direito trabalhista. Gente, para ele criar isso, para ficar como direitos trabalhistas, para ele ficar como pai dos pobres, o que ele fez? Ele criou um programa de rádio diário, por isso que a aproximação dele com a rádio, né? Mas ele criou um programa que mostrasse que ele era o pai dos pobres, fazendo propaganda dele, igual o Hitler fez. Propaganda boa dele. Então, tipo, vamos colocar na mídia todo momento que eu sou pai dos pobres. E as pessoas começavam a colocar isso na cabeça, e começar a falar, Getúlio Vargas é o pai dos pobres, uhul! Tipo assim, ele queria fazer desse jeito. Tudo bem? Então, Tudo bem. o meio aí do diário de rádio que ele falava, programa diário de rádio. Ele fez um programa de rádio que ficava mostrando que ele era desse jeito, simpático, simples, que ele era do povão. Certo? Certo. Foi isso que ele fez. Bem parecido também com governos totalitários lá na Europa. Questão número 3. Quais as diferenças entre o governo constitucional e o Estado Novo? Quem pode me responder essa? Eu não sei Que se tá o certo. governo constitucional ainda tinha Constituição e o Estado Novo não tinha? Mas aí tá, o Estado Novo não tinha Constituição, mas tem mais um pouco mais aí. Quem pode responder? Eu coloquei. Uma das diferenças é que no governo constitucional os três poderes governavam, mas no Estado Novo só o executivo, ou seja, o presidente, governa. Ou também. Sabrina? A minha tá errada. Gente, o governo constitucional, né, tinha uma Constituição nova e tinha partidos políticos também, tá? Tinha a AIB e a ANL. No Estado Novo, já foi uma ditadura. O povo aí não tinha direitos, não tinha partido político. Tudo bem? Então, arruma aí, Sabrina. A diferença é essa. Da Constituição, tinha partidos políticos, tinha liberdade de expressão. E, ao contrário, do Estado Novo, não tinha. Beleza? Beleza. Arrumou aí, Beleza. Sabrina? Tomei. Toma aí. Podemos? Podemos. Aham. Número 4. O que foi a intentona comunista?
Também conhecido como Revolta Vermelha, foi uma revolta contra o governo de Getúlio Vargas. Tem mais aí, gente? Foi uma tentativa de golpe contra o governo Vargas. Mais alguém? Respondeu aí, Sabrina? Esse não. Então, gente, Intentona Comunista aí foi um movimento, né? Tentando dar um golpe, um movimento comunista que tentaram dar um golpe por Vargas, tá? Mas foi um fracasso. E aí foi um dos motivos que o Vargas tentando entrar com o Estado Novo aí. Intentona Comunista. Certo? Sim. Sim. Podemos? Podemos. Explique a importância da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. E aí, gente? Eu lembro que eu acho que é por causa que eles estavam fornecendo borracha, alguma coisa assim. É. Também na E o Igor libertação da Itália também. Certo, Luiz? E o Igor? Igor? Cadê o Igor? Travou aí? Você tá bugada. Nossa, tá muito nada a ver, mano. Coloquei. Nossa Senhora. Você colocou o quê? Coloquei que era porque o Brasil tava enviando muitos soldados. Ele vai virar, né, Sabrina? Claro, você tá na guerra. Nossa, que Não, então, gente, essa daí, assim, a importância do Brasil é porque ele estreitou relações com os Estados Unidos, né? Conseguiu um empréstimo bom aí de 20 milhões de dólares, que para a época 20 milhões era bastante dinheiro, hoje não vale nada, né? Mas, então, assim, essa para o Brasil foi importante porque recebeu dinheiro emprestado. Oi? O dólar tá R$5, então é muita coisa. Né? Pensar como a nossa moeda desvalorizou, gente, batendo recorde todos os dias, subindo. Incrível. Pois é, e aí 20 milhões. Mas ainda tá alto. Não entendi, Lucas. Ela diminuiu um pouco o valor do dólar, mesmo assim ainda tá alto. Acho que tá 5,27 da última vez que eu vi. Super alto, mega alto. Tá 5,12. Nossa Senhora, 5 anos atrás o dólar estava R$3 e o povo estava reclamando? Né? Tinha ano que tava R$1. Vocês sabem que também bater R$1 com dólar é complicado? Mesmo assim, tipo, desvaloriza a nossa moeda. Ela desvaloriza se tiver muito alto ou se tiver muito baixo. Desvaloriza. Eu não sei, é um negócio que você tem que estudar economia para entender. É uma loucura, coisa de louco. Já bateu uma vez, o dólar era R$1. Já chegou a fazer. Tipo assim, o ideal seria o dólar, vai, a 1,50, R$2 já estaria bom. É a sua mãe, Igor? Cadê o Igor? Travou. Sumiu. É a avó dele, ela é muito fofa, meu. Ai, que linda. Oi. Ela ia buscar ele. Nossa, ela é muito fofinha. Vó, Sabrina tá falando que você é fofa. Bom. Ai, que bonitinho. Alguém teve alguma dúvida, então, nessa parte, gente? Não. O Brasil foi importante por aqui mesmo? Relações com os Estados Unidos. Porque ele conseguiu grande empréstimo dos Estados Unidos. Ainda bem nessa parte, porque senão ele ia lutar do lado do Hitler, não dos Estados Unidos. Sim, eu. E aí também, gente, ele desenvolveu a indústria do país, como vocês viram lá, como acho que foi o Luiz que comentou, da Amazonas, por exemplo, foi o Lucas, né? Do látex, né? Uhum. Então, esse dinheiro ajudou bastante, porque eles desenvolveram a indústria. Parece que na época eles estavam mais importantes que os próprios soldados mesmo, esses homens que iam lá retirar o látex. Porque, você sabe, né? Porque fazia borracha? Né? Não entendi, Luiz.
Eles também libertaram a Itália, né? Da libertação deles. Também. Ah. Também. Fizeram com que a Itália rendesse. Então, gente, ó. Alguém. Peraí, a borracha. Eu ia falar da borracha. A borracha, ela é importante na guerra, né? Porque ajuda a construir as barreiras, né? E tacar fogo e tacar nos fascistas. Taca fogo nos fascistas. Essa expressão que está rolando aí, né? Essa expressão não é nova, já é antiga, porque o povo tacava fogo e fascista assim. Tá? Já existia isso mesmo, para acabar com o fascismo. Beleza? Beleza. Bom, esse negócio de olho na prova, eu acho que vocês sabem que é tipo, preparando vocês aí para o ensino médio, né? Eu fiz. Há uma aí, a correta. Saúde. A número 1, qual a letra correta? C. C. Letra C. A descoberta de uma suposta insurreição comunista chamada Plano Cohen. Quem fez esse acertou. Letra C. E a 2? D. E. Letra? D. E de escola. E de escola. Foram firmados 2 movimentos antagônicos que refletiam aqui o crescimento das ditaduras na Europa. E a Ação Integralista Brasileira, que é a fascista, e a Aliança Nacional Libertadora Comunista, tá bom? Tá bom. Certo aí, gente? Certo. Página 163, era só preencher. Vamos ver se vocês fizeram aí. A Era Vargas teve início em que ano? Em que ano? 1930? Boa, 1930. Sabrina. A Era Vargas teve início com a Revolução de 1930. Ah, tá. Quem fez aí tá certo. Vixe, tá passando na TV aqui que teve guerra ontem à noite nos Estados Unidos. Da Guerra? George Floyd lá? É por causa do negro. Olha, meu, bateram a cabeça do cara no carro, olha o tanto de sangue. Tá feio o negócio lá, mas vocês precisam ver, né? Aqui no Brasil todo dia morre negro e ninguém faz nada. Precisou acontecer em outro país para ver se o povo se toca aqui, né? Ai, ai. Bom, aí vai. Revolução de 1930, que inaugurou o governo provisório de 30 a 34, depois a nova Constituição de 34 a 37. Essa nova Constituição surgiu 2 partidos, a ANL e a AIB. A ANL promoveu a intentona comunista e foi usada como desculpa para o Plano Cohen, do Getúlio Vargas, que levou, então, à instauração do... Estado Novo. Perfeito, do Estado Novo. Tá? Aí, seguindo aqui do Estado Novo, era entrada para do Brasil da Segunda Guerra Mundial, criou a CLT, a nova Constituição, né? E o controle da mídia por meio do quê? Calma aí. Eu esqueci o Rádio. Por meio da imprensa e propaganda, como a Júlia falou aí, rádio, por meio do Departamento de Imprensa e Propaganda. Beleza? Beleza. Beleza. Gente, vocês estão me Aí a ouvindo? gente... Tô. Aham. É que fica travando tudo aqui pra mim aí. No meio do que, professora? Desculpa, não escutei. Por meio da imprensa. Próximo. A gente vai entrar aí no período da Segunda Guerra Mundial. Oh, cadê? 166. Capítulo? Oi? Cadê capítulo? E? Entendi nada. Se eu pulei algum capítulo, tô vendo. Não. Não, acho que não. Não. Tô confundindo com o período entre guerras. Verdade. Uhum. Foi no capítulo na apostila anterior, né? Sim. Sim.
Bom, aí vem a Segunda Guerra Mundial, que é o que nós falamos semana passada. Para lembrar aí da Segunda Guerra Mundial, teve vários acontecimentos entre a Primeira Guerra e a Segunda, né? Foi a queda de 29, né? Lá nos Estados Unidos, da Bolsa de Valores. Vocês lembram disso aí? Tiveram alguma dúvida? Não. E Sabrina, tudo bem? Vocês conseguiram entender o que acontece que leva um país numa crise? Eu sim. Conseguiu, Eu não, Luiz? Eu consegui. porque minha net caiu, acho. Oi? Não deu pra... Quem falou aí? Foi o Igor? Oi. Né? Então, para quem não lembra aí, só para a gente recapitular da queda de 29, porque os Estados Unidos, quando acaba a Primeira Guerra, é o único país que sai tomando sol, né? Nadando no mar. Sai de boa, porque todos os países estão quebrados. É o momento que os Estados Unidos têm dinheiro e vai emprestar dinheiro para a Europa, para outros países, e ele vai ficando rico e empresas vão abrindo. Os Estados Unidos criam uma fantasia que todo mundo poderia ter carro. Ô, professora, Oi. isso o dinheiro que ele emprestou para a Europa é o Plano Marshall, né? Acho que a gente aprendeu isso em geografia. Isso. E aí ele vai recebendo os empréstimos, as pessoas dentro dos Estados Unidos estavam conseguindo juros baixos também para fazer empréstimo, criaram uma ideia que existe até hoje, para quem não sabe, de que quem tem carro é chique, né? Quem tem carro é bacana, então todo mundo quis comprar carro, e aí as empresas que estavam fazendo carro começam a correr, como é que fala? Carro não, outras empresas, tanto na agricultura, todo mundo consegue trabalho, todo mundo consegue tudo muito fácil. As empresas que fazem carro, quando viu que todo mundo estava fazendo carro, ela vai duplicar, triplicar a fabricação, e isso aí vai dar um problema, vai chegar uma hora que ninguém vai mais comprar. E aí, quando tem mais produto do que compradores, o preço despenca, né? Vocês já perceberam, né? Tipo, álcool e gel, né? Como o álcool aumentou quando todo mundo começou a procurar, não é? Então, assim, se quando ninguém mais procurar o álcool, o preço vai cair. É normal, é oferta e demanda. Isso é uma lei criada, não sei como foi criada, tipo, uma porcaria, né? E aí, enfim, as pessoas que investiam em bolsa de valores, ou seja, eu vou pôr número baixo, eu vou investir R$100 naquela empresa, então eu tenho direito aí a 1% daquela empresa. Aí se a empresa começa a falir, um dia eu estou rica, outro dia eu não tenho nada. Aconteceu isso, muita gente se jogava dos prédios, quando, tipo, à noite eu estou milionária, e quando eu acordo eu tenho $2 só na minha conta, tipo assim. Então, as pessoas ficavam tão desesperadas que elas se jogavam de prédio, né? Foi um momento horrível que aconteceu, né? Mas aí eles aprenderam os Estados Unidos aprendeu muito bem com esse erro que nunca mais cometeu. Agora, os outros países ainda tem gente que comete, mas vamos lá, né? Nesse período aí, a Rússia tem a Revolução Comunista e vai tentar expandir o comunismo para a Europa. Aí, no mesmo período, a Itália e a Alemanha ficam com medo desse comunismo, né? E aí vem o regime do capitalismo totalitário, do Hitler e do Mussolini. O Japão vai invadir a China. Tudo isso acontece entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E aí vai ajudar a acontecer a Guerra Mundial. O principal ato, a Alemanha. Lembra que na Primeira Guerra Mundial teve o Tratado de Versalhes e a Alemanha sai derrotada, assina um decreto dizendo... Não podia mais expandir os territórios, não é? Exatamente. A Alemanha ficaria curta, né? É esse trabalho que eu ia fazer junto com o professor Luciano e acabou não dando certo, que vocês iam fazer um mapa do antes e o depois da guerra, né? Como foi divididos. Mas aí, já que não tem, peraí, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Peraí. Vai aparecer aí, tá, gente? Ô, professora, uma coisa que eu não lembro por que a Alemanha, no final
da Primeira Guerra Mundial ela foi considerada culpada por tudo. A Alemanha ela foi considerada culpada porque foi a que mais matou e foi ela que causou, querendo causar as expansões, tudo bem? Ah, tá. Uhum. Foi a que mais matou. Olha Entendi. aqui, vocês estão conseguindo ver? Sim. Calma aí. Sim. Cadê os outros aí, gente? Sim, tô vendo. Nossa, meu microfone tava desligado, tô falando sozinha. Olha aqui, tá vendo? A Alemanha é este em vermelho. Deixa eu ver se eu consigo abrir tudo. Isso é antes da Segunda Guerra? Ah, não, no início da Segunda Guerra. É. Que eles Mas é o atacaram que a deu. Polônia e começou tudo, né? Oi? Que eles atacaram a Polônia, aí começou toda, né, a guerra. Uhum. É. Quando eles atacaram a Polônia que começou a guerra, mas eles já estavam invadindo outros. E isso que foi insatisfação do povo. Como? Março de 38, o Hitler chega na Áustria, que quem não sabe, o Hitler é austríaco, não alemão. Uhum. E aí ele vai e chega aqui na Áustria. Tá? Dá para ver o mouse também? Uhum. Não, eu Não, não. pera. Não, tô vendo, não. Tô Se vendo dá mal, pra não. Nossa. ver? Eu acho que... Ah, já sei o que é. Pronto. Ah, tá. Tá dando pra ver sim. agora. Ah, Agora dá pra ver. perdão. Ó, então a Alemanha, em março de 38, ela vem para a Áustria, tá vendo? Uhum. Ele vai lá, levanta os austríacos para ajudar a Alemanha e tornar um país só, né? Em outubro, ele vai pegar o país dos Sudetos, tá vendo? Aqui, Uhum. essa parte aqui. Em março de 39, ele veio para a Tchecoslováquia, e aí esses três países deixam a Inglaterra, a França, que pertencia a eles, a Inglaterra e a França ficava caladinha. Tipo assim, não vamos intervir porque eles estavam ainda com aquele reflexo triste da Primeira Guerra Mundial. Só que aí, quando vem em setembro, a Alemanha vem e invade a Polônia. Vocês reparam que aqui também fazia parte da Alemanha. E aí, quando invade a Polônia, que aqui que não aparece, está a Rússia também, que aqui essa outra parte em rosa é a Polônia também, só que pertencia à Rússia, entendeu? Sim. Foi o suficiente para causar a raiva no povo e querer lutar. Aí a França e a Inglaterra falou, agora já chega, você já tá querendo acabar com tudo. E a Rússia, lógico, também estava tentando levar o comunismo para os outros países, interviu. Claro que ela ainda não entra na guerra, mas ela, tipo, mexe lá com a França e com a Inglaterra. Fala, vocês vão deixar? Tipo vocês, quando brigam, sabe? Uhum. Tipo assim, fala assim, caramba, vai deixar, se fosse eu, não deixava, hein, mano? Manda ver, tipo assim, entendeu? E aí foi o suficiente para causar a Primeira Guerra Mundial. Desculpa, a Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Uhum. Tá bom. Aí vai sair vários países, o país do eixo e o país dos aliados, né? Uhum. Eu falei um pouquinho dos dois. Do país do eixo vem o Japão, Alemanha, Áustria e Itália. Todos os países eram totalitários. Por isso que eu falo que o Brasil poderia ter participado desse lado, né? Por causa do Getúlio Vargas. E do lado dos aliados, que no início foi a França, Polônia e a Inglaterra, o Reino Unido, e depois no meio aí entrou os Estados Unidos e o Brasil, e a Rússia. Tudo bem? Sim. Na página 166 vem a primeira questão. Leia o texto a seguir sobre o pacto Ribbentrop-Molotov. É muito difícil, eu sempre confundo. E responda as questões a seguir. Embora ideologicamente bastante separadas e cultivando uma profunda animosidade, as nações combinaram secretamente invadir a Polônia e dividi-la entre si. Quando veio a público, o pacto atordoou muitos líderes europeus. Era o equivalente, em nossa época, a um acordo secreto assinado por Israel e seus vizinhos muçulmanos para declarar guerra a um inimigo inesperado
e dividir o seu território. Aí vem a primeira questão. Letra A. Por que o pacto entre a Alemanha e a União Soviética artudiu muitos líderes europeus? Por quê? Posso falar? Pode. Eu coloquei porque eles tinham tipos de governos diferentes. Um era comunista e o outro era capitalista. Exatamente. Um não confiava no outro. Eles sempre tinham medo de que um ia atacar o outro, certo? Uhum. Então, o pacto foi secreto, porque sabia que a Alemanha e a União Soviética tinham divergências muito grandes. Beleza? Certinho, quem responder igual o Lucas. Ô, professora, porque Diga. teve uma hora que a União Soviética ela foi pro lado dos aliados? Por causa que a Alemanha tinha invadido ela? A Alemanha vai invadir. E por que a Alemanha invade? É aquela coisa, Lucas. Ela tava com medo que a União Soviética tava querendo expandir o comunismo, né? Exatamente. E o medo, eles fizeram um acordo, tudo, mas um desconfiava do outro. O Hitler tinha medo de que o Stalin atacasse, invadisse e vice-versa. Só que aí o Hitler, com mais medo, mandou atacar antes. Falou, antes que o inimigo nos ataque, nós vamos atacar. Entendeu? Uhum. Só que Vamos lá, Antes que ele atacou, a União Soviética entrou pros aliados, né? Exatamente. Quando atacou, aí foi suficiente. Eu cheguei a mandar um vídeo complementar para vocês, dessa daí, de animação. sim. Sim. Tem um só sobre essa história da Alemanha e da União Soviética. Eu mando depois para vocês lá. Eu não sei se eu mandei, então... É 20 minutos em desenho. É, tipo, pesadão. Ah, não, isso você não mandou, não. Então, eu vou mandar em desenho. É pesadão, uns 20 minutos, mas é só sobre os dois, a Alemanha e a União Soviética. Não entra a Segunda Guerra em si, né? Foi no período, mas vai aprofundar só nos dois. Eu vou procurar e vou mandar para vocês. Eu gosto de pegar essas animações porque ajuda bastante. Mas é sempre bom assistir depois, né, da aula para clarear mais os pensamentos. Vamos lá, letra B. Por que um pacto entre a Alemanha e a União Soviética poderia ser considerado um pacto entre Israel e seus vizinhos muçulmanos? Pesquise e registre a seguir. Por quê? Porque os dois tinham divergências. Não, essa é a B agora. Ah, tá. Pois os dois eram diferentes e discordavam de muitas coisas, como Israel, um país judeu, e Eu os coloquei, só que eu muçulmanos. É acho que tá errado. O Israel era um país muçulmano, viu, Igor? O muçulmano é islâmico, não é judeu. Tá. São duas religiões diferentes. Não, gente, ó, a resposta correta da B. Israel ele tem um histórico de conflito com os países não muçulmanos ao redor, tá? Uhum. O meu tá certo, só que invertido. Oxe, Israel é um país muçulmano? Israel é um país que tem predominância muçulmana. Tem judeus também, mas é predominante muçulmano. Uhum. Eu coloquei igual a do Igor, Sora. Só corrigir. Já tem um histórico de conflito entre muçulmanos lá e judeus, e aí eles se aliaram para atacar o Hitler. Peraí, deixa eu tirar esse copo daqui que eu tô vendo ele cair. Deixa eu ver. De vocês quase não tem questão. A do sétimo ano tem mais questão que texto. 175 Oi? é o próximo. É um 75. Qual página? 175. 5. Nossa, não tem nada, né? Que bom para vocês. Graças a Deus, né? O sétimo ano tem muito mais. Pelo menos vai dar certinho para a gente começar a filosofia. Né? Vamos lá.
A Relação de Declaração Universal dos Direitos Humanos, publicada 10 de dezembro de 48. Leia o texto a seguir. Em 789, os franceses tinham insistido que a ignorância e a negligência ou menosprezo dos direitos do homem são as únicas causas dos males públicos e da corrupção governamental. Gente, 1789, o povo já se tocou. E está tudo aqui no Brasil, o povo continua ignorante. A ignorância e até simples negligência já não eram possíveis. Em 1948, todos sabiam, presumivelmente, qual era o significado dos direitos humanos. Além disso, a expressão males públicos, de 1789, não captava a magnitude dos acontecimentos recentes experimentados. O desrespeito e o desprezo propositais pelos direitos humanos tinham produzido atos de brutalidade quase inimaginável. A Declaração Universal delineava um conjunto de obrigações morais para a comunidade mundial, mas não tinha nenhum mecanismo de imposição. Se tivesse incluído o mecanismo para impor as obrigações morais, nunca teria sido aprovada. Aí vem a questão primeira. O texto menciona que, na época da redação de declaração, acontecimentos recentes haviam evidenciado desrespeito e desprezo pelos direitos humanos. Que eventos foram esses? Quem responde? Eu coloquei, mas eu acho que é de uma época diferente. Não, mas ela foi publicada, a Declaração dos Direitos Humanos, foi quando? 1948? Foi, logo após aí Então eu coloquei que os eventos foram a Segunda Guerra Mundial, e eu coloquei também como exemplo, eu coloquei o Holocausto que teve. Perfeito, Lucas. Alguém respondeu diferente? Eu coloquei as guerras que violam o direito de vida. E um dos exemplos pode, como o Lucas falou, gente, o Holocausto, né? O Holocausto, deixa eu ver se eu consigo de novo apresentar a tela. Peraí. Holocausto. Professora, eu coloquei também parecido com o do Igor, só que de uma parte do texto. Qual parte que você colocou? O desrespeito e o desprezo propositais pelos direitos humanos tinham produzido atos de uma brutalidade quase inimaginável. Não, Holocausto. Ah, tá. Gente, foi terrível o que o Hitler fez. Vocês assistiram algum filme ou não chegaram a assistir? Não, ainda não. Não assisti. Gente, assiste, vocês não vão se arrepender. Tá vendo isso aqui? Isso daqui é tudo corpos de pessoas que fala disso. que o Hitler matava. Você assistiu o quê? Uma série. Oi? Uma série? Oi? Que fala Nossa, Igor, tá parecendo um robô. Igor, da tá travando. guerra, da guerra como seria. Tá travando, Tá Igor. vendo? Vocês estão vendo aí a imagem, né? Aham. Ai, Pois assustadora. Essa é uma imagem do Holocausto. Vários corpos jogados e era assim que acontecia. Para quem assiste, quem gosta de assistir como é que é o nome lá? X-Men mostra, né? Ai, gente, o Magneto, ele era um judeu, né? Ele quase foi morto no Holocausto. Mas ele viu os pais morrendo. Não sei se vocês gostam de X-Men. Já assisti. Pois é. Mostra bastante essa parte. eu gosto, mas não sabia disso não. Eu também não. Agora vocês sabem, o Magneto ele era judeu e quem salvou ele foi o professor Xavier. E ele foi lá e começou a mostrar para ele, nós somos iguais. E ele conseguiu descobrir que ele era mutante naquele momento, no portão dos campos de concentração, quando os pais estavam sendo levados para o Holocausto, para morrer, e aí separam ele dos pais, e aí ele fica nervoso, aí ele põe a mão, tipo, né? Aí o portão
começa a entortar. Isso daí foi na Segunda Guerra Mundial. Caramba, que legal. Quem quiser. Agora eu não lembro qual foi o X-Men. Acho que Foi o primeiro. classe. Foi a primeira classe, né? Ou o primeirão. Para contar a história deles, do Magneto e do Xavier. Tem vários filmes que mostram isso. A Marvel costuma mostrar bastante. E eu acho que também quem é fã de DC deve fazer alguma relação também. É que eu não curto muito filmes das DC, então não tem muito isso. Tá? Mas assim, quem puder, assistir as últimas horas do Hitler, A Queda. Assiste, é legal você assistir com a família, vocês vão ver quando o Hitler vê que a Rússia está dominando cada vez mais, ele fica nervoso. Usam até meme dessa parte dele nervoso do mapa, que ele convida o povo. E o Menino de Pijama Listrado. Mas tem o Diário da Anne Frank, né? É o Diário de Anne Frank. Eu vejo O esse Menino livro, de acho que eu vou Pijama comprar. Listrado é triste. Oi, Luiz? Acho que eu vou comprar o Diário de Anne Frank. Professora, eu Não, não gosto de filme triste, eu choro. Mas é a realidade, né, Sabrina? O Ai, Diário eu de não Anne tenho coragem pra Frank. assistir, eu fico muito triste. Eu fico pensando na coisa o dia inteiro. Mas é importante. O Diário de Anne Frank, para quem quiser, é um livro que é meio que obrigatório para a idade de vocês nas escolas públicas. Então, geralmente o pessoal ganha. E aí muita gente ganha, quem não gosta de livro joga fora. De repente vocês conseguem, alguém que vocês conheçam pode dar para vocês esse livro, tá? É fácil. E se conseguir, Luiz, não precisa comprar novo. Às vezes vem caro, é um livro que você acha por R$1 em sebo, por exemplo, porque é muito comum esse livro. O Menino de Pijama, o do Anne Frank. O do Pijama Listrado já é mais caro mesmo. Eu tenho esse livro que eu ganhei quando eu tinha a idade de vocês. E é triste, gente. É um menino que ele é filho de um soldado da SS, nazista, e ele mora próximo de campo de concentração. Ele conhece um outro menino que está um judeu dentro do campo de concentração, e você vê como é que quando nós somos crianças, a gente não tem esses preconceitos, racismo, não existe nada. Quem faz isso é o adulto, ensina isso pra gente, né? E ele vai fazer amizade com o menino, e aí eles conversam cada um de um do lado de dentro do campo e o outro do fora. Tem uma A hora gente que já começou a assistir esse filme na escola, só que a gente não terminou. Então assista. É triste, gente. Eu não vou dar spoiler, mas é triste o final. Eu dei o link. Tá lá no meu vídeo. No vídeo que eu fiz lá, tá lá. Eu ainda consegui fazer aqueles negócios lá. Clique aqui para começar, não é? Tá lá. Tem os links de todos esses filmes. Dos 3. Anne Frank, A Queda do Hitler e O Menino de Pijama Listrado. Pega aí, pipoca, final de semana, friozinho, assiste. Tá bom? Tá. B. De acordo com o texto, como a declaração é aplicada pelos países. Como é que a declaração é aplicada, gente? Como um mecanismo para impor obrigações morais. Boa. Quem mais? O meu tá igual. É igual mesmo, Sabrina? Você nem fez. Eu só completei eu só completei assim. Como um conjunto de obrigações morais para a comunidade mundial, sem nenhum meio de exposição, ou de imposição. Ok. E aí, os demais? Lucas, Luiz? Eu coloquei isso, acho que isso aqui tá errado. Eu entendi outra coisa. Fala, o que você colocou? De repente, bateu. Eu na pergunta, eu não vi o como a declaração é aplicada. Aí eu coloquei que ela foi aplicada, mas não foi imposta, ou foi uma obrigação. Coloquei pensei uma coisa bem diferente. Ô, Igor. Eu. É assim, não há obrigatoriedade, tá, Igor? Como você tinha colocado aí, você, Sabrina, tá? É uma cobrança moral, tá? Não é obrigado, mas as pessoas têm que ter uma consciência que devem respeitar. Se fosse obrigado, né, não teria tanta gente morrendo aí. Policial matando, por exemplo. Tá bom?
Tá bom. Ainda tem atividade aqui questão número 1. É comum que os historiadores afirmem que a Segunda Guerra Mundial é uma continuação da Primeira Guerra Mundial? Justifique. Sim, Por quê? Sim. foi a Alemanha que causou as duas guerras do mesmo jeito. E a Alemanha queria reconquistar as terras que perdeu durante a Primeira Guerra Mundial. Tudo por causa de tensões expansionistas. Aconteceu 2 guerras. Então, sim, é como Eu se fosse coloquei uma... só por causa da Alemanha, só. Eu coloquei que após a Alemanha ter assinado o Tratado de Versalhes, ela continuou querendo mais territórios e gerando conflitos, o que resultou na guerra. Certo. Eu coloquei que ela queria recuperar os territórios perdidos durante a Primeira Guerra. Tá bom também, Luiz. Cada um respondeu de uma forma, mas a mesma coisa aí. Beleza? Uhum. 176. Lucas, é o seu cachorro? Não, é o cachorro da vizinha. Caramba! Vamos lá, questão número 2 da página 176. E olha que tá do outro lado da rua, tá dando pra ouvir. Celular tem uma mania de captar as coisas mais longe do que próprio, né? De perto. Meu. É aquele Eu tenho uma cachorro raiva. que você tá que é pequenininho. Às vezes eu quero gravar uma música no violão O e Pincher. É isso aí daí, não o sai, tipo, brum, barulho. E não sai do que eu quero. Aí cachorro pega não é do lá bem, fora. não, esse Pincher. Que, Luiz? O Pincher não é do bem, não. Quando ele começa a latir, ele só para depois de 1 hora. Não é de Deus não, esse cachorro. Vai, vamos para 2, para a gente encerrar. Por que os países europeus não impediram os primeiros avanços expansionistas da Itália e da Alemanha? Por quê? Posso falar? Diga. Porque não queriam conflitos novamente, pois ainda estavam se recuperando da Primeira Guerra. Pois é, isso aí, perfeito. Alguém respondeu diferente? Eu não. Tá. 3. A respeito da participação de africanos na Segunda Guerra Mundial, leia as sentenças e assinale a correta. Letra A. Os africanos ainda não eram colonizados e foram recrutados pela liderança inglesa e francesa para lutar contra o fascismo e o nazismo no norte africano, tá certo? Eu coloquei essa. Alguém colocou outra? Não. Então, Eu nem não, pelo precisa menos. avançar. A correta é a letra A mesmo. Uhum. 4. A gente vê o texto. No coração dessa civilização Europa, sonhou-se um sonho de demente, o de edificar o império milenar sobre milhões de cadáveres e de escravos. O verbo foi banido das praças. Pouquíssimos recusaram e foram destruídos. Os demais consentiram, em parte, uma aversão, em parte com indiferença ou ainda o entusiasmo. Não foi apenas o sonho, o império, mesmo que efêmero, foi edificado os cadáveres e os escravos existiram. Letra A. Qual império o autor Império se Alemão? refere? O Terceiro Reich alemão. Perfeito. B. Nossa. Qual é o projeto que edificava esse império? Projeto Rise. Não? Tá todo mundo com sono, mano. Todo mundo bocejando. Você, Jupúcio. Fala, Luiz. Não, que? B, gente. O projeto Riese. O projeto é o Holocausto, gente, que eliminava os judeus. Eu coloquei que eles queriam exterminar vários tipos de pessoas e queriam que ficasse só os alemães. Mas em especial os judeus. Judeus homossexuais, negros. Ah, tá. Vou colocar, então, Sim. certos tipos de pessoas, ao invés de vários tipos. Melhor especificar, tá? Uhum. Peraí. Então, o projeto era o Holocausto? Isso. Gente, eu fico imaginando que aquela época que não tinha tantas religiões, né, fortes. Se o Hitler tivesse vivendo essa época de agora aqui, que trabalho ele ia ter, né? Ou Ele não ia querer eliminar só judeus, ele ia querer eliminar muito mais. Tá.
Próximo, podemos? Podemos. Como esse projeto foi realizado? Coloquei que eles mataram pessoas em massa. No começo, né? Eu Os errei. judeus, no começo, eles faziam assim, gente. Eles pegavam os judeus e os judeus perdiam direitos dentro da Alemanha. No começo. Eles não eram mais considerados cidadãos, tá? Aos poucos, eles começaram a perseguir os judeus, colocando os judeus para serem escravos, trabalhar forçados. E judeu sempre foi de ganhar dinheiro, ter seu negócio próprio. Imagina, deixar de ter negócio próprio e virar escravo. Então, eles fizeram os judeus tornarem escravos, eles trabalhavam forçados. E aí, conforme a guerra foi, né, acontecendo, e aí eles começaram, então, dar a solução final, exterminar os judeus. Então, eles fizeram em 3 partes. Começou a tirar os judeus dos direitos alemães, depois usar os judeus como uma espécie de escravo, e, por fim, exterminando em massa os judeus. Eu terminei. Também. Sobre a Segunda Guerra, o que Calma aí, tô eu terminando. lembro, assim, mais do vídeo mesmo, é sobre o Pearl Harbor e os kamikazes e Hiroshima e Nagasaki. São as coisas que eu mais lembro. A de Hiroshima foi pesado, né? Professora, Tudo Diga. começou com... a guerra de Okinawa não foi uma guerra importante, não? Também? Toda guerra é importante, né, Igor? É, eu que a sei. gente- Okinawa? É que a gente dá um destaque aí para os que mais, né, o que mais teve mortes, mas toda guerra acaba sendo importante. Quer dizer, não deveria existir guerras, né? Mas o povo é tão... Depois no YouTube tem até o vídeo da bomba lá explodindo, Tem. lá de Hiroshima e Nagasaki, eu vi. Uhum. Aquele vídeo curtinho lá em anime, vocês viram que eu passei? Eu vi. Eu vi. Maltrito. Do nada todo mundo despedaçando. Aí o Porque cachorro... é isso que acontece com a bomba Até falaram nuclear. lá, até falaram lá que tipo a sombra das pessoas meio que ficou por causa de tanta radioatividade. Até a sombra delas, tipo, a última vez que elas ficaram no local, lá ficou a sombra meio que marcada. E por causa da radiação, aquele local não tem como mais ninguém morar. Não tem moradores, né? Tipo assim, agora, eu acho que até 20 anos atrás, você tinha que, para passar lá, quem quisesse ir lá ver, teria que usar uma máscara de antigás, né? Para É tipo, você ter seu... tipo Chernobyl? E você e conseguir lá. Agora eu não Acho que sei, não eu só acho uma que a máscara, radiação... uma roupa também, de corpo inteiro. Não entendi. Acho que não só uma máscara, uma roupa de corpo inteiro também. Isso mesmo. E aí eu sei que eles vão nessa parte lá. Agora eles foram recentemente, eu cheguei a ver um vídeo, mas foi algum canal fechado, já faz 1 ano ou 2 anos já, mais ou menos, que fala sobre as pessoas que vão visitar, né? Diz que já estão começando a conseguir, mas não dá para viver. E aí eles levam aqueles aparelhos de medição de radiação, aí mostra-se que tem lugares dentro dentro de estabelecimentos que o negócio aumenta, assim, aí mostra, ó, dentro da casa, né, que não, mesmo que tem fogo, tudo pegou. A radiação, ela tá maior do que do lado de fora, porque espalha. Sei lá, eu morro de medo dessas coisas aí, porque se tiver uma outra guerra, a gente sabe que o mundo acaba, né? Uhum. Nem me fala. Eu Com morro a de medo. tecnologia, E tudo começou com o Japão tentando conquistar partes da força da marinha lá, né, dos Estados Unidos, lá o Pearl Harbor. e se vocês olham no mapa, deixa eu tentar de novo mostrar uma coisa que é apresentar. Foram os kamikazes, né, que também destacaram lá também, né, para explodir no Pearl Harbor. Foi. Que era o que eles tinham, kamikaze. Ó, quer ver? Vocês estão conseguindo ver aí? Ainda? Sim. Tá, não? Aham.
Mapa mundi. Vou fazer uma pergunta, só que eu esqueci qual é. Oceano Pacífico. É que se a gente tivesse um globo, era mais fácil de ver, né? Mas espera aí. É que a gente fica acostumado com esse mapa aqui, aí não percebe que aqui o Oceano Pacífico começa aqui, né? E é a mesma coisa. Tá vendo, né? Entre Ásia e América, né? Então, o que acontece? Deixa eu ver se tem aqui. Aqui, ó. Tá vendo aqui do lado? Sim. Então, aqui, o Japão, ele tá aqui. E aqui está os Estados Unidos. Eles praticamente quase uma reta. Aqui no meio dos oceanos não aparece, mas tem ilhas. Então, eles tinham uma briga entre os dois de expandir essas ilhas para o país deles. O Japão, ele queria pegar essa parte da Ásia, que a gente chama de Rússia também, e continuar expandindo essa parte aqui, e expandir. E os Estados Unidos também queria expandir aqui. Vocês olham que aqui está a América do Norte, os Estados Unidos, ele faz parte dessa parte do sul da América do Norte, e aqui é o Canadá. O Canadá, ele ocupa essa parte, mas aqui volta a ser Estados Unidos. O Canadá, ele está bem no meio dos Estados Unidos, para vocês terem ideia. Por isso que os canadenses odeiam que chamam eles de estadunidense, porque eles estão dentro, entendeu? Mas é um país separado. Aí tem uma história também de guerra por conta dessas terras aqui. Mas os Estados Unidos, a ideia deles era ocupar o Canadá, ocupar toda essa parte aqui, vir para a Rússia e essas ilhas no meio do Oceano Pacífico. E o Japão aqui tinha a mesma ideia, ocupando tudo isso. Eles estavam tentando expandir as mesmas coisas, por isso que eles já tinham uma briguinha entre eles, entendeu? Tem uma série que eu assisto que mostra esse negócio aí. Tipo, se o Japão tivesse ganhado a guerra, ia ficar com uma parte dos Estados Unidos. Pois é. E depois... Vixe, gente, é tanta guerra nesse mundo. Semana que vem a gente vai começar a Guerra Fria. Vocês vão ver a briga dos Estados Unidos e da Rússia, que é o fim da guerra, né? Como todos os países vão sair derrotados novamente, os Estados Unidos e a Rússia são os únicos países que vão sair ricos, e eles vão se tornar as potências que existem até hoje, duas grandes potências mundiais. Hoje é mais difícil ter guerra ou eles pretendem mesmo não fazer? Luiz, guerra tem muitos. Os Estados Unidos seguem causando guerra com outros países, por exemplo, Israel, tem vários, né? Hoje é mais por território religioso, por exemplo. Tem várias religiões que lutam por Jerusalém, porque Jesus passou por lá, né? Em vez de colocar uma terra sagrada para todos, mas não. E tem judeus que já querem aquela terra santa, mas não porque acreditam em Jesus, né? Porque até hoje judeu não acredita que o Filho de Deus já veio para a terra. Eles acreditam que Jesus foi um farsante. E, então, todo mundo luta, tem essas guerras. O que acontece? Não tem ataques, Luiz, e os demais, por conta da tecnologia. Se a gente... os Estados Unidos mostrou, em 45, para o Japão, que eles tinham uma bomba poderosa, atacando duas cidades japonesas, dois estados japoneses, Nagasaki e Hiroshima. O Japão procurou também, né? Oi? O Japão procurou também, né? Claro. Atacando... Sim, procurou, mas assim, nem se compara o ataque do Japão com a dos Estados Unidos. O ataque foi bem pior. E os Estados Unidos, ele mostrou em 45 que ele já era poderoso. Quando vocês vão ver semana que vem as duas guerras entre Rússia e Estados Unidos, são duas potências que têm bombas poderosas. A gente chama de Guerra Fria porque não teve ataque. Um ameaçou o outro apenas. Os Estados Unidos atualmente está em guerra de novo com a China. Só que a gente chama de guerra comercial. Né? Para quem... Um exemplo, iPhone e Xiaomi. Quem faz mais rápido, né? É uma guerra comercial, para ver quem vende mais.
essas guerras tem que ficar assim, porque se um dia atacar com uma tecnologia avançada, uma bomba acaba com o planeta. Sim. Tem estudo que confirma que uma bomba consegue acabar 45 vezes com o planeta. Exato. Tem uma série que eu assisti que eu gostei bastante, chamado Os 100. Não sei se vocês sabem. Eu assisti. Já ouviram Eu falar? assisti, professora, quando você falou. Eu terminei a inteirinha. Sério? Eu não terminei, não. Eu parei no episódio 11 da primeira Nossa, temporada. muito e fera. não continuei. Assisti tudo. Já saiu uma Mas nova vou temporada, assistir, eu vou né? assistir. Eu já assisti a temporada 6. Eu assisti antes de lançar na Netflix. Eu pesquisei, porque eu tava tão afobado que eu pesquisei no Google para encontrar a temporada 6. Eu A ainda Duda não também assisti. assistiu, Sora, a Duda. Ela A Duda- gosta dessa série. Então, essa série ela mostra disso, né? De uma bomba que explodiu no planeta. E uma bomba nuclear. E aí é tipo assim, essa acabou com o planeta. Esses daí eu fico imaginando assim, tipo, fica a dica, né? Se um dia os Estados Unidos lançar uma bomba, eles vão lançar espertinho, vai deixar a pessoa já no espaço para não acabar com a humanidade. Eles não são nada besta. Uhum. Beleza, gente? Quem quiser assistir, o Gustavo assistiu aí, ó. Ele se Acabou empolgou sua já. aula já? Oi? Acabou Sua agora. aula já? 9h40 agora. Agora começa do Desce. de filosofia? É. Não, Só já para tá- encerrar. Filosofia Já foi. fui de filosofia, já tudo junto. Já? Nossa, Não, Filosofia foi Foi sim, 9h15. Acaba Não é Acaba 9h40. 9h40 tudo. Aí Ah, é? 9h40 até as 10h30 fica o décimo. Eu acho que você Tanto se no empolgou. assunto que se empolgamos. para mim a gente ia fazer até 10h05 e começar o. E Não, vocês iam para coisa. Para mim, assistiam 25 minutos só de matemática. não. Tem alguma coisa errada, peraí. Tá certo, Igor. Tá certo. Nos empolgamos. É uma hora e meia de história e meia hora de filosofia, e depois uma inteira de matemática. Nos Tá empolgamos. certo. Então Que tá merda. bom, vai. Vamos encerrar então esse de olho na prova aí? Uhum. Vamos. Questão número 1, que é apenas única. O rompimento do pacto nazi-soviético na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler decidiu invadir a União Soviética, foi provocado? O que vocês acham? Letra A? foi o que eu coloquei. Outro? Eu coloquei a A Eu também, mas eu acho que tá errado. Letra C, gente. A recusa alemã de ceder a Bulgária e o Estreito do Mar Negro, tá? Essa ação das tropas aí ainda não tinha sido, tá? Uhum. Letra C, né? Letra C. E na página aí de preencher, 177, a crise de 29 favoreceu a ascensão de Impérios totalitários, eu coloquei. regimes totalitários. Boa. E do outro lado aí, Tratado de Versalhes gerou que os alemães e italianos um sentimento de Insatisfação? revanchismo. É. Certo? Certo. Filosofia, vou gravar um vídeo e eu ponho lá com as respostas, pode ser? Uhum. Pode ser. Tá certo, gente. Vocês gostaram da aula assim ou preferem aqueles vídeo-aula? Eu prefiro assim. Eu também. Melhor que vocês participam, né? Aí dá pra Mas a tirar videoaula tudo. também gostei. Mas dá muito trabalho de fazer aquelas videoaulas. Tá certo. Então, ó, deixa eu... Ah, não tem vídeo, não vou precisar printar dessa vez. Que era só para eu fazer a chamada, eu consigo ver aqui tudo direitinho. Tá. Tá bom? Pra vocês não perderem, então, a aula lá do Désio. Ele ainda Beleza? nem postou, acho. Deixa eu ver, acho que nem postou ainda. Gente, obrigado pela aula. Apesar de Nada. 4 pessoas ter participado, né? O Gustavo aparece de vez em quando. A Eu Júlia também. A Júlia de vez em quando, só também. Porque o resto... Só aí, mostrando que tá online e a gente nem sabe. Tá bom, gente? Então, semana que vem a gente tem aula, conteúdo novo. Se puder avisar para a galerinha que não participa, para participar. Beleza? Beleza. Beijos. Beijos. Beijo. Tchau. Tchau.
Tchau, tchau. 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 Ah, isso apareceu.